No WW de hoje, a gente vai falar sobre como o Haddad termina, essa que foi a pior semana dele no governo, e também de Magda Chambriard, né, que finalmente montou seu time na Petrobras, teve anúncio ali dos novos diretores. E a gente vai detalhar aqui também quem eles são e falar um pouco também da reunião do G7 na Itália. Quem está aqui com a gente hoje é a cientista política Graziella Testa, moradora de Brasília, né? A gente sempre faz o programa especial. Muito legal ter você conosco. Muito bem-vinda, professora da GV Brasília. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, viu? A Thais Herédia, minha amiga, e o Daniel Rittner, nosso diretor lá em Brasília. Bem-vindo, Daniel. Vamos lá, então. Vamos amarrar essa semana do Haddad, né? Uma semana difícil. O ministro da Fazenda se reuniu hoje, veio para São Paulo aqui e se encontrou com representantes da Federação Brasileira dos Bancos, né? A FEBRABAN, que disse que confia na política fiscal de Haddad. Veja na reportagem do Saulo Tiossi. O presidente da FEBRABAN saiu do encontro com uma mensagem. Nós aqui estivemos também para reafirmar um apoio institucional ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque nós enxergamos nele todo o engajamento, uma determinação e uma firmeza na busca do equilíbrio fiscal. Também participaram da reunião André Esteves, fundador do BTG Pactual, e os CEOs Milton Maluhy Filho, do Itaú, Marcelo Noronha, do Bradesco, e Mário Leão, do Santander. É a quarta reunião do ministro com dirigentes dos maiores bancos privados do país. A FEBRABAN afirma que o encontro não foi motivado pela semana difícil do governo. Nos últimos dias, o mercado financeiro demonstrou uma incerteza enorme em relação à capacidade da equipe econômica de equilibrar as contas públicas. A crise se agravou principalmente depois da devolução da medida provisória que limitava créditos do PIS/COFINS para compensar a desoneração da folha de pagamento. O texto foi mal recebido por todos os setores da economia que pressionaram o Congresso Nacional. O Senado acabou devolvendo a MP. Nesta quinta-feira, Haddad e Simone Tebet, do Planejamento, apareceram juntos para dizer que existe uma agenda em andamento de corte de gastos para o orçamento de 2025. E nesta sexta, depois da demonstração de apoio dos banqueiros à equipe econômica, o Ibovespa fechou estável. O dólar teve mais uma leve alta, encerrando uma semana em que o valor da moeda americana foi pressionado pela decisão do Federal Reserve de manter o patamar de juros inalterado, e agravado com um cenário de incertezas fiscais no Brasil. O único caminho que o Brasil tem é de nós termos uma trajetória que possa fazer com que as finanças públicas voltem para um ponto de equilíbrio. É isso que vai garantir um crescimento sustentável, isso que vai garantir que nós consigamos manter a inflação sob controle, facilitando o trabalho do Banco Central para que os juros continuem caindo. Professora, por que o Haddad só recebe apoio de quem é de fora do PT, do núcleo petista do governo? É muito curioso isso, né? Eu gostei da abertura do jornal falando das contradições do governo e certamente existe a pauta econômica, é colocada pelo governo como os dedos e não os anéis, né? A gente vê um Congresso difícil de ser trabalhado por um governo que está muito ideologicamente distante da média do Congresso e nesse processo todo mundo tem que abrir muito mão, o governo também. E a gente está vendo um governo empenhado na pauta econômica, por isso chama a atenção que na pauta econômica tenha sofrido uma derrota. Assim, não há como dizer que não é uma derrota, devolução de uma medida provisória. Isso é um evento raro e que certamente denota um desencontro aí desses pensamentos, sobretudo quando você fala do Senado. A gente pode falar na Câmara de outras variáveis, aí o Lira, que está em desacordo com o governo em vários pontos, mas o Senado continuava ali sendo esse bastião. Então, eu entendo que existe uma dificuldade de se conversar com o Congresso numa pauta que, em tese, não seria de todo ruim que o Congresso aprovasse. Sim. Não é o mais difícil. A resistência seria mais interna e, mesmo assim, não acontece. Mas você acha que tem muito aí de pós-Lula, né? De quem que vai suceder o Lula? Então, como não interessa a Gleisi, ao Rui Costa, que seja o Haddad, é mais pessoal do que programático? Eu acho que existe uma confusão dentro do governo. Pessoal sempre existe uma agenda pessoal de cada um deles, mas também ninguém quer ser o policial ruim, sabe? Alguém tem que ser o policial ruim, que é aquele que vai chegar e querer cortar os gastos para depois a economia andar e ter uma possibilidade de reeleição.
mas certamente existe dentro do PT conflitos que geram essa falta de unidade do governo como governo, né? E que o Lula não está muito preocupado em entrar para mediar esses conflitos, pelo menos não até agora. Sim. Né? Ô, Thaís, como que o Haddad termina a semana? Ele termina com os mesmos problemas com os quais ele começou, né? Ele tem uma conta bilionária para fechar, de buracos de compensações que ele precisa fazer, não só para desoneração. Hoje mesmo, reportagem da Cristiane Norberto, nossa repórter brilhante de Brasília, contando aqui um rombo, uma contabilidade diferente feita pelo governo que conseguiu esconder ou evitar que aparecesse rapidamente uma conta de 12 bilhões de reais da Previdência no orçamento federal. Então, o Haddad continua com os mesmos problemas e, aliás, o tempo vai passando e provavelmente esse problema dele, que é encontrar receita para o tamanho dos gastos, vai crescer nos próximos meses, vai continuar crescendo. Mas ele termina essa demonstração de apoio, não só do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do setor financeiro, dá a ele um balão de oxigênio, né? Essa semana ele quis fazer questão, o governo voltou a falar, em 2 dias o governo voltou a falar em equilíbrio fiscal, em ajuste das contas, olhar para os gastos, né? A gente não tinha visto isso acontecer até agora, mas é apenas um balão de oxigênio, porque o sintoma pode ter abaixado um pouco a bola, mas o problema continua. Ô Daniel, apoio de banqueiro num governo petista ajuda ou atrapalha? Você vê, né, Caio? Depois o Haddad reclama de ser chamado de o mais tucano dos petistas, mas tudo que você falou aí demonstra, e a Graziella também, demonstram que o título às vezes é justo. E eu acho interessante que ele veio buscar aconchego em São Paulo, né, na Avenida Paulista, porque em Brasília ele não estava encontrando, né? Agora, só para dimensionar a derrota, que é uma derrota inegável, essa MP do PIS/COFINS que foi devolvida parcialmente, na parte que interessa, vamos combinar por Rodrigo Pacheco esta semana, era a medida provisória de número 1.227, em 23 anos. E é apenas a sexta entre 1.227 que foi devolvida. Isso dá uma dimensão do que estamos falando. Agora, Haddad termina a semana também com algumas esperanças. Acho que o panorama se redefiniu um pouquinho ao longo desta semana em 2 aspectos. Um aspecto é que, finalmente, o Senado e a Câmara, o Congresso de forma geral, entenderam que é preciso apontar alguma medida ou várias medidas, um cardápio de medidas para compensar a desoneração da folha. Isso era algo, tanto que essas medidas, essas 6 apresentadas por Rodrigo Pacheco ontem para os líderes, podem ser insuficientes, podem não chegar a 26 bilhões, mas isso não estava colocado na semana passada. Então, terminou a semana com algo colocado, né? Algo que não é politicamente muito custoso para o governo, algo que é viável, algo que dá um caminho ali para os próximos dias e semanas. E outro aspecto é o seguinte, isso não resolve a questão fiscal do governo e a crise de confiança, o que o governo tem chamado, a gente comentou ontem, de uma certa histeria do mercado, mas isso não resolve o problema. Então, para recuperar esse equilíbrio é que o governo começa a colocar de novo essa agenda do gasto tributário, de desvincular pisos de saúde e educação. E isso sim vai ser muito custoso politicamente. Mas aí eu entendo que é o seguinte, se você for pegar reforma da Previdência, debate super custoso, começou sem ninguém acreditar no fim do governo Dilma II. Ninguém esperava uma reforma da Previdência do PT. Evoluiu muito com Michel Temer e saiu no primeiro ano de Jair Bolsonaro com o debate já na cara do gol. Era impossível não aprovar. Então o governo visualiza a coisa mais ou menos da mesma forma. Quando se fala em gasto tributário ali, colocar agenda de dedução de despesas médicas de imposto de renda, acabar com isso, talvez não consiga esse ano. Muito provavelmente não consiga esse ano. Agora, joga a agenda para 2025, se não der em 2025, fica na cara do gol, talvez, para atacar isso, não em 26, que é ano eleitoral, mas em 27. Precisa ver só como aguenta as finanças públicas até lá. Ô professor, onde que reside, na sua percepção, a maior dificuldade assim, do governo? É na força do Congresso, na oposição reorganizada, nas redes? É numa indisposição do presidente, talvez, de
não ter mais a mesma energia que tinha no Lula 1, Lula 2? Onde que travou? Porque esse ano parece que travou, né? Foi 2023, até que fluiu, né? No 8 de janeiro já ganhou ali uma energia, dada a barbárie que aconteceu. Mas onde que esse ano travou? Como sair dessa? E o presidente, você vê ele em condições de liderar essa saída? Condições a gente vê que tem pelos 2 primeiros mandatos, mas foram mandatos muito diferentes, com congressos muito diferentes. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o Lula do Lula 3 é muito diferente do Lula 1 e 2, e isso tem dificultado. Ele não está tomando as rédeas e fazendo aquela articulação política de forma muito direta, como por muito tempo ele fez nos 2 primeiros mandatos. Mas, por outro lado, a gente tem também um Congresso que tem outras prerrogativas. E aí eu acho que a gente tem que centrar mais nossa análise nesse aspecto, porque isso é o que está diferente em 2024 em relação a 2023. Né? Sabia-se que a relação do Congresso com o governo seria difícil por conta da polarização política, que torna a ideologia um elemento muito dificultador da construção da coalizão, mas a gente tem também um outro elemento, que é esse grande poder conferido ao presidente da mesa da Câmara, em detrimento dos líderes partidários. Então, se você compara 10 anos atrás com hoje, você tem um presidente da mesa super empoderado, que se avora funções que antes era possível se negociar a nível partidário. Está mais difícil negociar no atacado, né? E aí torna-se, como tudo é varejo, você tem um chefe ali do varejo, e aí se você não tem as graças do chefe, fica muito mais difícil. E essa relação com Lira está azedada. Né? Talvez não especificamente nesse caso do Haddad, mas isso dá poder para o Senado. Até agora o governo está confiando no Senado porque sabe que a Câmara está ali meio pendurada. Se o Senado começar a sentir que isso pode dar esse veto player, esse poder do tomador de decisão, isso pode complicar muito para o governo. Ô Thaís, tudo que a gente ouve lá de Palácio do Planalto é que o presidente não quer que uma dessas medidas desse ajuste que está sendo formulado em conjunto com o Congresso prejudique os pobres, né? Isso é o que a gente ouve que o presidente tem dito. As medidas que estão sendo formuladas, que estão na mesa, a gente vem debatendo aí, tanto as do Senado, principalmente as do governo, prejudicam os pobres? Não, Caio, pelo contrário, porque os pobres são os que mais precisam de um Estado equilibrado, para que não falte nunca, né? Para que as políticas sociais sejam cada vez mais direcionadas, sejam cada vez mais eficientes, né? Para que os anseios de hoje, por exemplo, como a questão da segurança pública, que virou um tema de principal importância para a maioria dos brasileiros, não fique sem recursos. A gente fala muito de saúde e educação, nós vamos falar de educação de um país que já começou a envelhecer, daqui a pouco a gente vai precisar gastar mais com saúde, mas com que saúde? Então, são essas pessoas que precisam que a política pública seja eficiente, que o Estado esteja equilibrado para não faltar nunca, né? E não faltar nunca significa um Estado que gera confiança e que, portanto, não vai pagar os tubos para ser financiado. Né? Então, acho que essa é uma questão importante que a gente precisa colocar aqui, porque esse paradoxo entre política fiscal e política social, né, ele não existe, na verdade. A política social depende de uma política fiscal equilibrada. E eu queria jogar aqui uma informação, Caio, que eu não sei se vai ser água fria na fervura ou se vai ser gasolina na fogueira, que semana que vem tem reunião do Banco Central. Tem reunião do Comitê de Política Monetária. Os dados todos disponíveis desde a última reunião, os recados que foram dados tanto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quanto pelos diretores, inclusive os diretores indicados por Lula, tentando desfazer a confusão gerada pela divergência nos votos na última reunião há 40 dias, pela sinalização deles, o juro não vai a lugar nenhum. O juro vai ficar em 10,5% ao ano. Não haverá redução da taxa de juros. Eu acho que está mais para gasolina do que para água fria. Sim. Posso só complementar um dado, Caio? Não só a sinalização de que os juros não baixam na semana que vem, como o Boletim Focus, que é aquela sondagem de mercado que o Banco Central faz semanalmente, apontam que os juros ficam em 2 dígitos durante o resto do ano de 2024 e todo o ano de 2025. E aí não tem chiadeira,
que faça isso mudar? Alguém pode dizer assim, mas o Roberto Campos Neto está boicotando o crescimento do país, pode virar bate-boca em rede social, pode ter cobrança pública de ministro do governo do presidente. Acontece que os juros de mercado, ou seja, aquilo que o credor exige para comprar os títulos do Tesouro, já está em mais de 11%, 12%, né, Thaís? Se você puder me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas já estão acima de 11% quando você olha um prazo mais alto ali, mais longo. Então, não adianta, não é baixar os juros na marra que vai resolver o problema. Eu vou só, pegando carona aqui, os juros longos não são definidos pelo Banco Central, né? O Banco Central decide o juro de agora. E essa é uma dificuldade também que as pessoas têm. E é o juro longo que determina o custo do crédito, o custo do investimento. E o juro longo, ele é a percepção de risco ao se financiar o Estado, né? Então, mas ainda assim, a briga vai ficar no agora. E se a votação for unânime, diferentemente do que aconteceu na última reunião, como é que o Lula e o PT vão dizer, olha, mas os indicados pelo próprio presidente aprovaram a manutenção dos juros? Professora, só para arrematar essa primeira parte da nossa conversa, a senhora sente o governo com um receio grande de 2026 e que justificaria uma resistência em rever benefícios, em cortar na carne, em fazer um ajuste fiscal pela despesa, vendo um momento assim que qualquer medida, qualquer passo em falso, qualquer medida, não digo economicamente incorreta, eu digo politicamente incorreta, possa afetar a reeleição desse projeto político que venceu em 22? Sim, certamente há uma preocupação de Lula, especialmente. Aí acho que o governo é muita gente. Tem vários no governo que, pelo contrário, estão buscando, inclusive, esse lugar. Mas Lula certamente tem essa preocupação. E aí o equilíbrio que ele precisa é o seguinte, como a Thaís colocou, uma economia em recessão, ela prejudica principalmente os mais pobres. Então, ao mesmo tempo que existe uma preocupação que haja crescimento econômico, que haja algum tipo de sucesso para que haja uma percepção da população, isso se mede por inflação, por emprego, enfim, todos esses indicadores que as pessoas sentem no dia a dia da vida delas. Isso a gente sabe que tem um impacto muito forte na eleição para presidente. Por outro lado, existe uma base que depende muito diretamente de serviços públicos e de auxílios do governo para conseguir subsistir, né? Sobretudo com o crescimento da pobreza, da extrema pobreza no período da pandemia. Então, eu acho que essa grande dificuldade, e é por isso que o governo tem tanta preocupação com a questão econômica, né? Que sabe que foi um dos fatores, inclusive medido por intenção de voto, que elegeram o Lula. Sim, sim. Né? A despeito de ser... É muito curioso a gente tentar explicar por um estrangeiro que a gente tem um presidente de esquerda em relação ao Congresso tentando fazer iniciativas que são, em tese, algo liberais para conseguir manter uma economia. É tudo algo curioso, mas é um equilíbrio difícil, né? Vai ser um equilíbrio difícil e que vai exigir provavelmente mais articulação. Existe um problema na articulação e a gente precisa ver como que esse problema vai se manter ou não depois das eleições municipais, que também vão impactar aí, que a gente vai passar a entender qual vai ser o poder de fato dos partidos, qual que é o poder dessa nova direita, vamos dizer assim, né? Ou dessa direita mais à direita do que ao centro. Isso vai também influenciar em 2026, né? A gente sabe que as eleições municipais, elas têm um impacto nas federais mais do que o contrário. Então, eu acho que a gente vai ter um cenário mais bem definido depois das eleições desse ano, mas o governo está numa situação mais complicada do que ele estava no passado. Até outubro, novembro, vai ficar meio que na inércia, né? Tudo acontecendo no país, meio, né? A gente já falou sobre isso, você até falou, poxa, não dá, né? Para ser mais inercial ainda. Mas eu acho que vai ser exatamente por aí. Depois vai ter uma reorganização e aí a gente vai saber que rumo que o país vai tomar e que o próprio governo vai tomar.